Saudações, eu sou William Moraes e vou compartilhar com vocês trechos de relatos de experiências que eu tive no mês de janeiro de 2024. Estamos ainda neste mês, falta um terço dele para acabar, mas eu já tive umas 5 ou 6 experiências. Eu nem vou entrar em detalhes do que aconteceu fora dos assédios que acabam sendo o ponto comum em todas elas, e eu quero falar um pouquinho sobre isso, de questões que eu não falei ainda. Em termos de experiência, além disso, são situações até um pouco pessoais. Acho que seria interessante compartilhar algumas, ou pelo menos uma, em resumo, por alto, porque reforça aquilo de nossas questões pautarem a experiência pela qual vamos passar. Numa delas, eu estava lúcido, teve um momento de lucidez na rua onde eu estava numa rua, percebi que eu estava lá fora do corpo, tinha um homem e uma mulher dos quais eu quis manter uma certa distância porque eu não senti confiança. Tinha um sapinho, eu peguei um sapinho, analisei a textura dele, ele estava arranhado, talvez tenha alguma coisa de mensagem, porque muita metáfora acontece lá. Acho que eu já compartilhei aqui uma vez de uma experiência na qual um mestre me levou para um aquário e tínhamos, a água estava suja e para tirar essa água e colocar outra tem um certo processo, né? Na verdade, ali baixou a água quase completamente, os peixinhos se sentiram oprimidos, mas era para tirar a água ruim e colocar a água boa. Então são metáforas. E nesse sapinho, a do sapinho, ele queria pular um muro muito grande. A rua estava aqui à direita e tinha um muro muito alto. E ele estava tentando pular e ele batia, caía. Eu falei, poxa, peguei o sapinho, era um sapinho mesmo, assim, sapo desse tamanho, assim, grande. Analisei a textura, sabe, temperatura, era muita a sensação de estar com um sapinho na mão. Achei isso tudo muito curioso, sempre acho muito curioso. E essa conversa sem diálogo com o bichinho, de intuição, eu percebi que eu podia ajudá-lo e falei, eu vou jogá-lo e quando eu jogar ele ainda vai pular e ele pulou. Enfim, metáforas da vida aí, ele ficou em cima caiu exatamente em cima do muro, virou para mim e sorriu. Aí a plasticidade do lugar, né, ficou meio Disney, mas não desenhado, era ali um sapinho sorrindo. Mas deu uma sensação tão boa ter ajudado o sapinho, a criatura pequena. São várias metáforas que podem ser lidas nisso aí. Seja como for, eu continuei seguindo pela rua. E aí é que tá. Nesse momento, fui interagir com um grupo de jovens e a minha lucidez baixou. Por quê? Porque o contexto era de que eles estavam ali ensaiando porque iriam gravar uma série que eu tinha escrito. E isso já me deixou fascinado. Obviamente, eu como escritor artista, né, eu pelo menos sonho em ser um dia, quem sabe, talvez porventura, um escritor que possa viver disso. Provavelmente não apenas disso, mas que isso pagasse as minhas contas e garantisse um certo futuro que eu não faço nem ideia de como vai ser. Como artista autônomo nesses 19 anos, complicado pensar no futuro. Vamos vivendo o dia a dia, o mês a mês, ou no máximo meses, e o resto vai acontecer o que tiver que acontecer. Então fiquei fascinado por aquilo e minha lucidez baixou. O que eu quero compartilhar nesse tema é o quanto conseguem nos ludibriar, conseguem nos dobrar, oferecendo questões que nos tocam. E ali fui envolvido entre eles, eram muitos, eram cativantes. Enfim, sei que minha lucidez baixou. Aconteceu alguma coisa ruim ali? Não que eu tenha percebido, mas talvez a própria energia que possa ser tirada sem que a gente perceba. Tanto que eu acordei e aí vem a parte
do assédio. Eu acordei e quis voltar. E quando eu voltei com mais lucidez. E fiz algo que eu não fiz na rua. Eu falei, vou fazer aquela leitura para ver se tem algum ser grudado em mim. E obviamente sentia, e lá fui eu brigar com aquele ser. E todas as experiências que eu tive em janeiro, foram umas 5 ou 6 até agora, correria, né? Muito trabalho mesmo, até a semana que eu tirei de pausa, né? E depois que eu voltei, o fim de semana já foi de intensos trabalhos. Tive umas 6 experiências na metade. Estou gravando esse vídeo agora no dia 16 para ir ao ar no sábado. Então, para mim é metade de janeiro ainda. Para vocês já passou um tantinho mais porque o vídeo está indo ao ar depois. Estou gravando agora por quê? Porque não está chovendo. Tem cachorro latindo? Tem cachorro latindo. Mas não está chovendo. E aqui, quando a gente voltou para cá, já voltamos com chuva. Teve chuva no fim de semana, teve chuva ontem de manhã, e eu prefiro gravar agora e deixar gravado. Essas 6 experiências eu tirei seres grudados de mim. Nessa primeira que eu estou contando, eu tirei esse ser e enquanto eu tirava, né, ele se transformou num tecido, não era bem tecido, era quase um couro negro, que dava uma espichadinha, mas eu fui tirando e puxando ele e embolando, porque eles tomam várias formas. E lembro que passou uns 2 jovens olhando e eu falei, eles devem estar acostumados com isso. Eles sabem que isso acontece, tanto que eles não olharam com grande alarde nem nada não. E eu estava ali, na minha luta pessoal. Eu tirei esse ser. A sensação é evidente de quando vai ficando mais leve, do quanto vai ficando mais leve mesmo. E foram mais ou menos uns 6, 5 ou 6. Eu não estou lendo os relatos aqui, estou buscando pela memória, mas tiveram algumas variáveis. Num desses seres, um deles se tornou, cada um transforma numa coisa. Quando eu trago para frente, ou eles se transformam, ou eles assumem uma forma que não é deles, ou assumem a forma que é a forma mais comum para eles. Um desses, ou porque quis me assustar, ou porque era a forma que ele tinha assumido, se transformou numa caveira, como se tivesse um tecido de couro negro em cima. Não foi esse primeiro que eu estava tirando, não. Era outro. E ficou tentando me morder. Eu falei, não assusta não. Outros 2 se transformaram mais ou menos em como se fossem, não é bem inseto, talvez boca de peixe. Sabe as guelras? Porque eles grudam para chupar, né? Então eu faço muito isso de tentar romper a conexão, eu coloco a mão para tentar desgrudar mesmo ali. Eu coloco uma mão e depois eu viro ela para encaixar na boca do ser e já pegar aqui. E é desconfortável, é ruim, mas tudo bem. Seres fortes, esses chupam que drenam energia um tanto mais para enfraquecer, talvez tentar me acordar, e eu sempre mantendo a calma. Uma se transformou numa moça. Depois eu vou dizer por que eu estou falando tudo isso, tá? Uma se transformou numa moça de pele extremamente branca, pálida, muito, muito branca. E o cabelo era verde, os lábios eram esverdeados, o cabelo era verde. E ela tinha. Ela chegava a ser bonita. Eu gosto de diferenças, assim. Eu gosto de seres diferentes. E ela parecia humana, mas com um cabelo verde e a pele extremamente branca. Era bonita, mas triste. E ela tinha, a única coisa que talvez causasse uma certa repugnância, é que ela tinha umas bolhas que pareciam lodo lá dentro, esverdeado também, como se fosse, não sei, alguma coisa na pele ali, deformando ela um pouquinho.
a pele fria, extremamente fria, porque eu a toquei, tá? Eu atirei, a imobilizei e falava com ela: olha, é o meu discurso de sempre. Você merece mais do que isso. Merece mais do que continuar existindo nessa condição. Não é ruim apenas para mim, é pior para você. E ela começou a chorar e pedindo por favor, por favor. Não vou mentir. Não vou mentir. A pessoa chorou, já complicou para mim. Eu amoleço mesmo. Não que eu estivesse bravo com ela, mas me pega. E aí já tava eu consolando a moça ali. Consolando assim, né, de carinho, de afeto, de passar isso. Mas aí é uma energia que eu estava passando porque eu queria. E da forma correta, moderada, né? Porque eles não estão preocupados com o limite. Podem te drenar, é isso aí. E eu não tenho problema em até encarregar alguém por um tempo ou dar essa força, que é um apoio também. Mas não pode ser só isso. Eu tenho lidado com questões de acordar defasado de energia, às vezes sentindo realmente algumas dores em partes do corpo, que eu sei que foi porque drenaram energia demais, coluna, essas coisas assim. Então eu tenho que me cuidar, até para continuar cuidando de outros, é o básico. E ela chorava e pedia por favor, implorando como se fosse, primeiro, uma droga, fosse um vício mesmo dela. Segundo, ela não falava, mas eu intuí essa percepção de que ela acreditava que não conseguia. E isso é o pior. Você sentir que a pessoa não consegue, ou a pessoa te dizer que não consegue, com palavras ou sem palavras. A pessoa achar que não consegue, ela chegar a essa conclusão de que ela não consegue. É muito difícil tentar passar um otimismo ou um encorajamento para quem chegou nessa constatação. E a gente vê isso no mundo aqui, em pessoas depressivas. E falo isso até por experiência própria. Eu lido com isso já tem uns anos agora. Eu fiz um espetáculo que eu não vou dizer que eu quase não fiz, mas na véspera eu perdi total vontade de fazer. A coisa às vezes perde o sentido, sabe? E talvez seja influência externa, pegando uma brecha nossa. Pega uma coisinha e faz virar uma coisona. E conscientemente eu falei, vou lutar contra isso. Eu sei que eu posso não estar vendo sentido agora, ou pode ter perdido intensidade, mas eu vou resgatar isso. Nem que seja fazendo para provar, e vou fazer o meu melhor. E foi um espetáculo que eu adorei fazer, foi talvez um dos melhores que a gente tenha feito. A gente, foi só eu, foi Excalibur, foi no nome do Excalibur, eu usei, né, o Excalibur, porque basicamente o Excalibur sou eu e mais outros. Mas passei ali a minha mensagem. Mas passei a minha mensagem, uma mensagem forte no final, e fiquei revigorado. É uma questão, é uma luta muito pessoal de sair de uma condição, de uma inércia, de uma constatação, uma desilusão talvez. É muito triste. É muito triste porque quando se trata de outras pessoas, depende mais delas, não depende de mim. Eu posso fazer apenas o que eu posso fazer. E não é a maior parte. A maior parte está sempre com a pessoa. E eu fui lidando com esses seres. Essa moça me tocou bastante. Teve um outro caso que eu estava tirando esse ser e estava perto de pessoas. E perguntei por que disso, dessa situação, né? Poxa, por que eu tenho que ficar passando por isso? Se era uma condição geral de existência aqui no plano físico,
é isso. Estamos aqui, outros seres estão por fora, eles vão acoplar mesmo, porque eles não querem seguir em frente. Mas o que me disseram, e trago para vocês analisarem, tirarem as próprias conclusões, eu levo em consideração, até porque já é algo que eu considero por outras questões ou por análises. O que ele me disse foi que era uma questão de DNA, ou seja, uma questão fisiológica, uma questão de programação, de funcionamento do corpo, de produção, talvez, de energia, uma coisa assim. Eu já disse aqui, provavelmente eu seria um médium de manifestação, de incorporação. Não é, o meu professor dizia que, pelo que eu sentia de energia escorrendo, quando eu fazia o curso de projeção astral, sempre tinha um momento de conversar sobre o que sentíamos, o que sentimos durante os exercícios que fazíamos lá. E eu sempre sentia escorrendo, transbordando, como se fosse líquido pelos meus olhos, nariz, ouvido. E ele dizia que era ectoplasma em excesso, que eu poderia até plasmar coisas físicas. Ele falou, é o recurso que existe, né, para alterar realidades. Aqui menos, no plano astral mais. Aí ele disse essa questão do DNA. Bom, o que eu quero dizer com esse vídeo aqui, com esse aglomerado de mini relatos deste ano, com essas situações de assédio de seres grudados, sempre tentando passar despercebidos, tá? E aí lá vai eu, aí eu coloco, passo a mão aqui assim, porque eles seguram as mãos, os pulsos. Eles montam mesmo. Só que passam despercebidos, até que a atenção é voltada para isso. E aí eu enfio a mão aqui assim, já seguro, já vai nas torções, na briga, eu coloco a mão atrás e tiro esses seres, e já são mais de 200 experiências desse jeito. O que eu quero dizer é que a lucidez extracorpórea ajuda muito nessa questão. Não estou dizendo que todo mundo passa por isso, mas talvez para a pessoa averiguar se ela está passando por isso. E ampliar essa percepção, ou que não seja, que seja apenas se ver lúcido fora do corpo. E estava pensando em o que poderia ser feito para ajudar as pessoas. Ah, e eu lembrei de uma coisa que eu não fazia há muito tempo. Foi um último que aconteceu. Eu na minha rua, descendo a rua, percebi e falei, ah, tem um ser aqui. Tentei tirar um bicho forte. Esse, eu falei, não vai ter como. Não vai ter como. E o que eu fiz? Movimentei energia, lembrei disso, que faz um tempo que eu não faço, de mover energia fora do corpo. Do topo da cabeça até os pés, com intensidade. E depois que eu fiz isso, ficou muito fácil tirar esse ser e rendê-lo, que se transformou numa mulher também, uma mulher que estava nua, deu para ver ali. Ela até tinha uma proporção de corpo que eu fiquei na dúvida se era um homem ou uma mulher, pela biotipo mesmo. Era grande, forte, não musculosa, era diferente, mas enfim, tinha seios ali, a mostra, os peitos aparecendo, ela se encolheu no chão, eu firmei a cabeça dela no chão, olhei bem e falei, né, olhei pro rosto dela e falei, quem é você de verdade? Me mostre o seu rosto, porque as conversas geralmente eu tento puxar para esse lado, de resgatar uma certa identidade da pessoa de quem ela é. E essa moça não respondeu, mas eu vi o rosto dela e falei, você de novo, porque eu já tinha visto ela antes. Essa voltou. São mais de 200 relatos que eu tenho com isso. De seres que eu vi iguais, eu acho que foi a única. O mesmo rosto. E não é só rosto. Sente a energia, sente... Tem uns que são fáceis de tirar, outros não são. Outros são muito mais tristes, melancólicos. Outros são atrevidos, outros estão rindo. Tem várias versões assim. E o fato de eu ter me lembrado de fazer isso foi porque eu me propus, antes de dormir, eu sempre estou falando, se eu me ver fora do corpo, vou mover energia, vou lembrar. E lembro isso durante o dia também, quando eu faço alguma coisa
que é recorrente. E a minha sugestão para vocês hoje, se vocês querem buscar lucidez extracorpórea e ver a verdade, olha, você vai ver a verdade. Talvez seja chocante no início, mas é só a verdade. É só o que acontece e perde impacto, tá? Com o tempo. Não deixa de ser extraordinário e passa a ser algo cotidiano, do seu cotidiano, novo cotidiano. E não vai acontecer mais porque você está percebendo. Provavelmente vai acontecer o mesmo tanto, porém você vai perceber e poder lidar. A não ser que você abra um canal e comece a falar para outras pessoas, talvez você se torne um alvo. Porque eles não querem que as pessoas saibam e se protejam ou busquem lucidez. Mas se você quer apenas saber da sua realidade, você vai saber da sua realidade. E a minha recomendação é que você atrele um questionamento de estou acordado mesmo, que é uma dica que algumas pessoas dão, mas que algumas pessoas dizem para você durante o dia fazer isso algumas vezes, mas ninguém lembra. Então, minha sugestão, em cima dessa sugestão, é que você possa atrelar isso a uma coisa que você faça recorrentemente durante o dia. E aí você pode pegar até uma coisa negativa, ou mais negativa do que positiva, porque tudo tem seu lado psicológico também, enfim. Quem sou eu para julgar? Se você fuma, por exemplo, que é algo negativo, toda vez que você acender um cigarro, se pergunte se você está acordado ou não. Faça essa leitura, será que tem alguém? Sem entrar numa neurose, sabe? Numa, estou sendo seguido ou tem alguém. Não, faça uma análise crítica. Espera, estou acordado? Como eu cheguei aqui? Faz uma retrospectiva de antes. Correlacione, seja um cigarro, seja algo positivo também, qualquer coisa que você faça. Mas voltando ainda para os negativos, por exemplo, você abre uma rede social. Quantas vezes você abre essa rede social por dia? Toda vez que você fizer isso, gasta ali alguns segundos, espera, estou acordado? Estou acordada? E aí você pode investigar, tem alguém próximo de mim, alguém grudado em mim? Passa a mão aqui assim, tenta sentir alguma coisa discretamente, como se fosse uma automassagem, espreguiçar, porque você vai se condicionar e quando você estiver fora do corpo, é muito comum que você faça o que é comum para você, mesmo fora do corpo. E você vai ter esse questionamento e tomar a lucidez com mais facilidade. Seja mexendo no celular, seja isso que eu falei, né, de acender um cigarro, seja, sei lá, escovar os dentes. Quantas vezes você escova os dentes por dia? 3 vezes? 4 vezes? Sei lá. Ou a própria alimentação. Toda vez que você for comer algo, quantas vezes você come algo por dia? Beber água. Eu bebo água várias vezes ao dia. Tá aí pra mim, minha dica, hein? Vou pegar pra mim mesmo. Toda vez que for beber água, questionar, estou acordado? E fazer essa análise. Praticar essa lucidez aqui, esse aumento de lucidez, de leitura crítica, para que isso aconteça também fora do corpo, para que você faça a sua pesquisa e veja a sua realidade, ou até dali se abra, porque você pode se perceber fora do corpo e falar, estou aqui à disposição, quero ajudar no que eu puder, ou quero aprender o que eu posso aprender, e talvez a sua condição seja diferente da minha, porque eu quase não tenho resposta direta, foram poucas as vezes, e quase nunca sou arrebatado para esferas mais leves, geralmente estou trabalhando ou descobrindo ou pesquisando ou percebendo algo de camadas mais próximas daqui. O que também é válido, para mim a lucidez já é válida. Essa é a minha dica para vocês de hoje. Não esqueça, seu empenho vai determinar o quanto você vai ter de resultado. Pega essa questão da água. É bom que você vai beber mais água durante o dia. Eu passei a beber pelo menos 3 litros de água por dia. Dizem que é de acordo com o peso. Eu não sou tão pesado assim. Tenho 1,80 m, mas peso 50 quilos. Não tive uma alimentação muito boa na infância, não. Acho que meus ossinhos são aerados. Sou um elfo. Ando em cima das coisas, dos galhos finos. Sou magrinho. Então, correlacione isso com toda vez que você beber água.
já vai ser uma pesquisa, mas faça com empenho e por vários dias. Estabeleça isso. A psicologia diz que você tem que fazer uma coisa por mais de 20 dias, acho, pelo que eu lembro, para que isso realmente se torne algo assimilado. Então, quem se propor a fazer esse teste aí, faça e depois traga comentários aqui. Eu vou ver o comentário, mesmo que esse vídeo se torne passado, porque eu entro no YouTube Studio, numa seção que eu tenho acesso a comentários que eu não respondi. Por isso eu consigo responder quase todos. Os que eu tenho lá são muito antigos mesmo, que quando eu dei entrevista no canal Final que Somos Nós, eram centenas de comentários por dia, eu não conseguia realmente responder todos. E chegou a perder o propósito de eu responder depois de tanto tempo. Eu consegui regularizar isso em determinado momento e mantenho sempre respondendo o que é postado recentemente. Consigo ter acesso a isso. Então, pode comentar, faça perguntas, compartilhe. Vamos ampliar essa nossa pesquisa, esse campo, né? Essa amplitude da pesquisa juntos vai ser algo bom para todos nós, considero eu. Mas só para quem quiser. Para quem não tem interesse em sair com lucidez do corpo, de qualquer forma, a lucidez aqui também é positiva. Eles têm até um nome em inglês bonito para isso. Mindfulness. Não sei em inglês. Enfim. Mente plena, acho, em português. Que é essa parada e leitura do momento, de olhar, averiguar detalhes, de ampliar essa percepção do agora. Eu estou aqui agora, porque isso também vai te ajudar a viver mais plenamente aqui, a tomar cada vez mais as rédeas das suas escolhas, com senso crítico e com alguma serenidade até, porque você começa a domar as emoções e usá-las a seu favor. Quando vier uma situação que te tira do seu eixo, você já tem esse treinamento de parar para analisar, e isso já é voltar para o seu eixo. E você vai ter uma resposta muito mais sua, muito mais limpa a uma coisa do que perder a cabeça. Muito obrigado por sua atenção. Hasta!